Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga, escrito por Américo Simões. Na Corte, Rio de Janeiro. A visita acomodada na sala de estar da casa de Alzira de Azevedo Soares ouviu um rangido de uma porta sendo aberta e voltou-se naquela direção. Era Tiago quem entrava por ela, e ao avistar a visita dirigiu-lhe um olhar interrogativo. Tua mãe não exagerou nem um pouco quanto à tua beleza. És realmente um moço bonito, o que eu realmente chamo de bonito. Fico muito grato. Desculpe-me, mas quem é a senhora? Constância, amiga de sua mãe. Tiago cumprimentou a mulher, polido como sempre, enquanto confabulava consigo. Ufa, essa mulher se banha em perfume. Logo em seguida, Alzira retornou ao cômodo. Ao ver o filho, foi até ele e o beijou carinhosamente, como o habitual. Assim que saiu do toalete, Melinda juntou-se a eles na grande sala. As apresentações foram feitas, enquanto Tiago serviu a todos uma taça de xerez. Vinho generoso espanhol, seco ou doce, fabricado em Andaluzia. E para si uma dose de conhaque francês. Antes de tomar de sua taça, Constância disse: Deixa-me cheirá-lo antes de prová-lo, como faz um bom apreciador de vinhos. Alzira acenou um sorriso complacente. A seguir, Constância saboreou a bebida em pequenos goles. Logo a sua bochecha se avermelharam. Delicioso, simplesmente delicioso, murmurou ela num gesto arrebicado. Tiago sorriu por trás da sua taça de conhaque. Puxando assunto, Constância perguntou num tom casual. Melinda e tu formam um belo casal. Para quando é o casamento? Para breve, muito breve, adiantou-se Alzira, todos sorrisos. Faço gosto, muito gosto. Nesse momento, Dionísio, o escravo, entrou na sala e pediu licença para falar com Tiago, que pediu licença às mulheres e se retirou. A caminho de volta para a sala, a voz de Constância chamou a atenção de Tiago. O que ela dizia o fez deter os seus passos antes de atravessar a soleira da porta. Ficou ali, incógnito, ouvindo que ela e Melinda conversavam com curiosidade e uma demonstração crescente de preocupação, que lhe era totalmente atípica. Alzira só ouvia. Eu não acredito porque eu quero, mas porque para mim faz sentido. Um tremendo sentido. Compreendo, observou Melinda seriamente. Deixa-me ver se compreendi. Segundo esse professor, acrescentou Melinda pensativa, Allan Kardec. Mas o seu nome verdadeiro era Léon Hippolyte. Alguma coisa. Deve ter adotado esse pseudônimo. Bem, não sei porquê. Ajudou Constância. Sim, segundo ele, ao morrermos, vamos para um plano chamado plano espiritual, onde há colônias habitadas por espíritos desencarnados, das pessoas que já morreram. Sim, desencarnados, quer dizer sem a carne. Vivemos um tempo por lá até voltarmos a reencarnar aqui na Terra. E isso chama-se reencarnação. Quer dizer então que, segundo ele, ou melhor, segundo a doutrina espírita, cada um de nós vive várias encarnações? Continuou Melinda. Sim, já vivemos outras vidas. Vivemos várias vidas para evoluirmos espiritualmente.
explicou Constância eloquente. Melinda balançou a cabeça pensativa. Nesse momento, Tiago entrou na sala a passos lentos, encarando a mulher de través. Desculpa-me, não pude deixar de ouvir, disse ele brejeiro. Não é nenhum pecado que falamos, adiantou-se Constância bem-humorada. Não é, concordou Tiago com um ar de troça. A mulher tornou a explicar o que já havia dito para Melinda, a pedido do jovem rapaz. Tiago ouvia tudo, ora sorrindo, ora fazendo alguns comentários num tom irônico, o que Constância não deixou de perceber. Ainda que com desdém, ela não se sentiu intimidada a parar de falar. Nada, porém, do que Constância disse anteriormente surpreendeu Tiago quanto o que ela disse a seguir. Pois bem, muitos espíritos desencarnados ficam perambulando entre nós, espíritos encarnados, e podem ser ouvidos e até vistos por muitos de nós. As pupilas de Tiago dilataram-se diante do comentário. Chegou até sentir um arrepio esquisito, mas procurou manter a pose e o seu habitual brilho travesso. E perguntou: como é possível ver o espírito dos mortos, se, segundo dizem, o que sobreviver à morte é o espírito isento do seu corpo físico? Vai-se ver o quê? Uma fumaça? Podemos vê-los através do perispírito de cada um. É um corpo feito de alguma coisa. Ectoplasma. O perispírito é uma cópia fiel, digamos assim, da aparência física que o espírito tinha até o momento do seu desencarne na sua última encarnação. Ele mantém essa aparência física até que viva uma nova reencarnação. Um brilho divertido passou pelos olhos de Tiago, porém imperceptível aos presentes. Ele novamente voltou a falar com certo despeito. Em resumo, deixe-me ver se eu compreendi. Estás querendo dizer que qualquer um de nós pode ver os mortos, é isso? Constância parecia um pouco atrapalhada e, ao responder, disse devagar: sim, bem, não. Não sei se todos podem. Aqueles que os veem são chamados de médiuns. Eu, sinceramente, não sei se todos somos médiuns. Tampouco sei como se faz para tornar-se um. Eu só sei que esses médiuns podem escrever coisas, tal como uma carta, por meio do espírito. Constância riu e logo corrigiu-se. Desculpe-me, o espírito desencarnado pode escrever uma carta por meio de um médium. Chama-se isso de psicografia. O médium psicografa as cartas. Tiago não conseguiu se segurar e soltou uma gargalhada sarcástica. Eu tenho um outro nome para pessoas que veem coisas e escrevem cartas assim: loucas. Alienadas. A mulher tomou a atitude do rapaz como um despautério. Constância era uma mulher que, apesar de fazer parte da alta sociedade, também sabia ser muito mal educada. Além de tudo, era extremamente perseverante e não deixava os seus pontos de vista serem derrubados sem um argumento convincente. Percebendo os olhos críticos e reprovadores da mulher, Tiago pediu-lhe desculpas, mas em meio a risos. Não conseguia parar de rir. A mulher ergueu-se de onde estava sentada, caminhou em direção ao filho da amiga, focou o seu olhar nos dele e firmemente disse: não deveria zombar dessas coisas, meu rapaz. O gesto da mulher o assustou deverasmente. Ele manteve o olhar fixo nos dela, desafiando-a. De tão alerta, armado dos pés à cabeça para se proteger, Tiago demorou para ouvir o que ela dizia. Com licença. Constância teve que repetir o pedido umas 3 vezes.
Só na última, ele deu passagem para a mulher, que seguiu até o banheiro. Tiago cravou a mão direita no cabelo revolto umas 3 vezes. Percebeu-se tenso e caminhou novamente até a garrafa de conhaque e serviu-se de mais um cálice. Ao fundo, Melinda conversava com Alzira, mas Tiago não prestava atenção. Em sua mente só ecoava o que a amiga da mãe lhe dissera há pouco sobre a reencarnação, sobre o plano espiritual, perispírito, a psicografia. Mas algo ecoava mais forte que tudo mais, o que ela dissera a respeito daqueles que podem ver e falar com os mortos. Tiago engoliu a bebida numa golada só, frisou a testa apreensivo. Aquilo tudo, de certo modo, o incomodava profundamente. Em meio aos seus pensamentos de soslaio, ecoou a voz do pai, algo que Romeu lhe disse certa vez. Tiago mergulhou nas suas memórias, esforçando-se para trazer à tona um trecho do passado com detalhes. Porque a tua tia não é louca, dizia o seu pai. Ela tem um dom, apenas isso, um dom para ver os mortos e se comunicar com eles. Tiago não conseguiu conter-se e gargalhou. Com escárnio falou. Um dom para a loucura, isso sim. Onde já se viu, meu pai? Onde? Alguém ver e falar com os mortos? Só loucos, insanos. Não me decepciones. Abre os olhos para aquela doidivana. Tiago emergiu das lembranças com a cabeça a mil. Realmente, alguns vivos pudessem se comunicar com os mortos, segundo Allan Kardec, a tia deixaria de ser diagnosticada como louca. Não só ela, como muitos dos homens e mulheres internados no hospício. Mas aquilo tudo, na sua concepção, nada mais era do que mais um delírio inconcebível de um desmiolado. Algo tinha que ser feito contra essa ideia absurda que começava a aflorar no país, antes que fosse tarde, antes que loucos fossem considerados normais. Tiago inquietou-se ao se ver inseguro por algum motivo. Foram os passos da mulher voltando da sala que o despertaram dos seus pensamentos, retornando a sua mente envolta de vozes agressivas e odiosas. Assim que Constância foi embora, Tiago desabafou. Quanta bobagem! Meu Deus, quanta bobagem! Talvez não seja bobagem. Podem fazer sentido. Consta que, a princípio, os egípcios mumificavam os corpos dos mortos por crerem que os espíritos considerados bons, não sei ao certo, poderiam voltar à terra após a morte. E para isso necessitariam de seus corpos. Mas voltar à Terra dentro de um novo físico faz mais sentido para mim. Contos, histórias, tolices. As respostas de Dona Constância foram prontas e convincentes. Melinda estava observando a futura sogra e notou que o comentário do filho a deixou um pouco embaraçada. O rapaz sacudiu os ombros, mas não era apenas argúcia que se podia ver naquele olhar. O ceticismo também. Em minha opinião, essa mulher é uma doidivanas presunçosa. Só uma doida defenderia seu ponto de vista tão puramente fora de propósito. Estaria, até que por demais, bem acolhida num manicômio. Local ideal para ela doidejar. Do jeito que as coisas vão, com tanta gente ficando louca, logo terão que construir muitos outros hospícios mais. Que o imperador se prepare. Não havia só ironia e desprezo na voz de Tiago. Observou Melinda. Havia medo. Mas do quê? Perguntou-se. O casal ficou ali junto a Alzira, a matroca. Contudo, Tiago dava respostas vagas, estava longe, concentrado em seus próprios pensamentos, que volta e meia eram interferidos pela imagem da tia, segundo ele, um assinte. Ao se ver disfarçando um bocejo ou dois, o rapaz despertou de imediato e olhou
aparatosamente para o relógio sobre a lareira, era hora de levar Melinda de volta para o hotel. Naquela noite, Tiago Amorim não foi bem recebido pelo mundo dos sonhos. Todos, apesar de envolverem situações singelas, assustaram-no profundamente. Um em especial chamou-lhe mais atenção e foi o que mais o deixou preocupado. Nele, Tiago caminhava por um deserto árido com o sol a pino. De repente, viu-se diante de uma bifurcação, duas estradas a seguir. Qual delas deveria seguir era a questão. Em uma estava Melinda aguardando por ele, noutro Maria Eduarda, e no meio havia uma negra, bem moça, olhando para ele desafiadoramente. E por mais que tentasse, não conseguia reconhecê-la. De súbito, teve a impressão de ver um vulto passar por ele. Ao virar-se, deparou-se com Luísa, querendo lhe dizer alguma coisa com o olhar. Tiago despertou do sono assustado. Desde que Tiago passara a fazer a corte a Melinda Florentes, os dois desfilavam pela cidade pomposamente, como se fossem membros da família imperial. De tão entretidos com os preparativos do casamento, nem notaram o tempo passar. Quando deram por si, já estavam às vésperas do matrimônio. A mãe do noivo e o pai da noiva eram só alegria. Apesar de Cassiano Florentes insistir em querer pagar pelas despesas da cerimônia, Alzira não aceitou a sua ajuda. Ela fazia questão de pagar todas as despesas do casamento, pois era um modo de compensar o que não fizera pelo filho ao longo da vida. Alzira comprou a casa que Tiago escolheu na corte, uma bela mansão, próximo ao deslumbrante palácio erguido pelo barão de Nova Friburgo, Palácio do Catete. Tratou de comprar-lhe tantos escravos quanto fossem necessários para atender às suas necessidades. Não queria, em hipótese alguma, que o rapaz necessitasse de algo. Sentia-se feliz por poder oferecer ao filho aquilo que sempre sonhara para ele, uma vida digna. Às vésperas do casamento, Alzira encontrou Tiago largado numa das poltronas da sala com o olhar perdido. — O que te preocupas, meu filho? Ele esforçou-se para emitir um sorriso para a mulher, para fingir que tudo estava bem. — Nada, minha mãe. Tiago mentia sem sentir culpa alguma. E ele estava consciente daquilo, tanto quanto das consequências que sofreria, ao escolher o caminho que estava tomando em sua vida. Entretanto, por mais que estivesse consciente, fazia-se inconsciente. — Está tudo bem entre Melinda e tu? — Lógico que sim, minha mãe. Por que não haveria de estar? Ela esboçou um sorriso. Tiago abafou o temor de estar seguindo o caminho errado, que crescia a cada dia, a cada hora, a cada minuto mais que se aproximava do casamento. Junto ao temor, juntava-se a dor quase insuportável, causada pela saudade de Maria Eduarda. Ele, então, volta e meia, lembrava-se de que era um homem e não um potrinho, e que tinha de reagir à altura daquilo tudo, e que, no fim, tudo daria certo entre ele e Maria Eduarda como planejara. O dia do casamento de Tiago e Melinda Florentes se deu sob o céu bonito e incandescente. Os presentes à cerimônia de casamento eram praticamente todos conhecidos de Alzira. A igreja de Santo Antônio estava decorada prestimosamente com bom gosto. Ramalhetes de margaridas enfeitavam todo o corredor da catedral em meio a fitas de cetim. Tiago interpretou o bom moço, o noivo realizado, do começo ao fim. Só tremeu nas bases quando o padre lhe perguntou: — Aceitas Melinda Florentes como a sua legítima esposa?
na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-a e respeitando-a até que a morte os separe? Naquele momento, por milésimo de segundos, ele quase se viu acatando o que uma força interior o instigava a fazer. Desistir daquilo tudo. Essa força lhe dizia que tudo não passava de uma ideia absurda, uma loucura, e que por mais que ele se casasse com uma mulher abastada, nenhum cifrão valia mais do que o amor que existia entre ele e Maria Eduarda. Mas não deu ouvidos a esse seu lado, e por fim respondeu: sim. No dia seguinte, o casal partiu para a Europa de navio. Entre ida e vinda, eles ficariam praticamente de 7 a 8 meses longe do Brasil. 1885. Lei dos Sexagenários. Os abolicionistas comemoravam mais uma conquista em prol dos escravos. Foi promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como a Lei dos Sexagenários, que determina a libertação dos escravos com mais de 60 anos, mediante indenização aos seus proprietários. Do exterior, sobretudo da Europa, chegavam apelos e manifestos favoráveis ao fim da escravidão. Ainda assim, a sua extinção parecia distante. Na fazenda Santa Anastácia, Lívia Domingues despertou de uma bela noite de sono com a sinfonia dos pássaros que habitavam as árvores próximas às janelas da sede da fazenda. Vestiu suas roupas e deixou o quarto ansiosa para saudar a manhã agradável de ar perfumado. Ao se ver seguindo o corredor que levava à sala de estar, percebeu que a casa estava silenciosa. Parecia deserta e fúnebre. Seus pensamentos estancaram confusos. Encontrou Bá, vindo da cozinha, cuja expressão assustou-a profundamente. Parecia estar vendo um fantasma. Na fazenda Novo Horizonte, Breno Amorim terminou seu banho cheio de entusiasmo. Vestiu uma das roupas que guardava para ocasiões especiais. Ajeitou o cabelo e a gola em frente ao espelho e sorriu para si. Qualquer um podia perceber que estava tomado de felicidade, da mais pura e irradiante felicidade. Antes de sair, porém, queria saborear uma deliciosa xícara de café, ou chá, ou leite com café, não importava o que, contanto que fosse algo quente para assentar o seu estômago. Ele atravessou a sala envolta pela penumbra e o silêncio. Ao chegar à cozinha, o jovem Amorim encontrou as mucamas Januária e Ruth ali descascando batatas sobre a enorme mesa de madeira, cujo tampo dava sinais de ter sido muito bem esfregado com bucha. O cheiro gostoso de pães sendo assado no enorme fogão a lenha invadiu o seu nariz. Ele farejou o ar e, estampando um sorriso bonito, disse: o cheiro está bom, muito bom. Januária levantou-se rapidamente da cadeira e, enquanto ajeitava as vestes, disse: os pão já estão quase prontinhos, senhor moço. Ele novamente emitiu um sorriso bonito e disse: vou aguardar para comer uma bela fatia com manteiga. A crioula exibiu seus belos dentes brancos e fortes. Ruth permaneceu quieta, com a feição endurecida, observando o rapaz de esguela. Quero também um café. Aquele cafezinho bom que só vosmecê sabe fazer, boa Januária. É pra já, senhorzinho, é pra já. Enquanto a crioula pegava o pó de café moído há pouco, ela comentou: senhorzinho parece feliz, tão feliz. E estou mesmo, Januária, muito feliz.
Hoje é um dia muito especial em minha vida, muito especial. A negra sorriu com ternura para ele. Estou indo pedir a mão de Lívia em casamento ao pai dela. Por isso o senhor moço tá elegante? As palavras da mulher fizeram Breno soltar um riso, quase uma gargalhada gostosa. Sim, sim. Breno foi até a negra e a abraçou. Vosmecê é como uma mãe para mim, como uma mãe. Senhorzinha é como um fio para essa nega, como um fio. O café foi coado, adoçado e degustado com prazer pelo filho mais velho de Romeu. Breno puxou uma cadeira para junto dele e, voltando-se para Januária, enquanto batia com a palma da mão esquerda sobre o assento da cadeira, disse: Senta-te aqui ao meu lado, acompanha-me no café. Vê lá, senhor moço. Num tom autoritário, o jovem de 23 anos ordenou: Estou mandando, venha cá. A negra sem graça pegou uma xícara, serviu-se de café e fez o que o moço, que ela considerava bonito por fora e por dentro, pediu. Ruth observava tudo calada. Voltando-se na direção de Ruth, Breno disse: Pega também uma xícara, Ruth, e junte-te a nós. A escrava não alteou nenhum canto do rosto, apenas balançou a cabeça negativamente. Ô diacho, será que eu terei que ordenar para que tu faças isso? Rosnou Breno, fingindo autoridade. A negra, ainda olhando seriamente para ele, levantou-se a contragosto, pegou uma xícara, encheu-a de café e sentou-se onde ele pediu. Não vais adoçar o teu café? Perguntou Breno gentilmente. Não gosto. Gosto dele amargo, senhorzinho. Amargo como a minha vida. As palavras de Ruth, cheias de rancor e certo ódio, fizeram Breno olhar para a negra com outros olhos. Januária lançou um olhar reprovador para a jovem escrava e, para quebrar o constrangimento, disse: Senhor moço merece ser feliz, muito feliz. Oxum te proteja. Breno inclinou o pescoço para a frente e beijou a bochecha da velha Januária. Senhorzinho! Exclamou ela, repreendendo o gesto e corada de vergonha. Ele fez uma careta e abocanhou a fatia de pão com prazer. Antes de atravessar a porta da frente da casa, o rangido de um balanço na varanda, oscilando calmamente para frente e para trás e para frente, chegou até os ouvidos do rapaz. Ele desacelerou o passo e, diante da porta, pôs só a cabeça para fora, discretamente, para ver quem se balançava. Era realmente quem pensou ser, seu pai. Ali estava mais uma vez Romeu, naquela tarde que mais parecia uma tarde de verão, sentado sobre a cadeira de balanço, seu lugar predileto, admirando a morada de seus sonhos. Breno caminhou a passos lentos e silenciosos pela grande varanda até ele. Ao vê-lo, Romeu exclamou alegremente: Breno, meu filho! O rapaz foi até a cadeira de balanço e abaixou-se como um beija-flor para dar um beijo no rosto do pai, que o contemplou, sentindo um amor imenso apertar o seu coração. É hoje? Perguntou o pai. Sim, pai, é hoje. É hoje o grande dia. O pai pousou a mão direita sobre a mão do filho, que repousava no braço da cadeira, e disse emocionado: Desejo-te tudo de bom, meu filho, tudo de bom. Breno emitiu um novo sorriso, envolto de pura felicidade. Pai. Romeu voltou o olhar para o rapaz. Pai. Romeu irritou-se antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer.
Já conhecia o tom que o filho tomava para falar do irmão. Outra vez não, Breno, por favor. Mas, pai, eu não consigo acreditar que não sinta saudades dele. Por favor. Não é do seu feitio agires assim. Tem um coração caloroso, humano. Ele quis assim, Breno. Foi ele quem quis assim, não eu. Mas eu vou atrás dele, pai, e dessa vez o senhor não vai me impedir como das outras. Receio que ele esteja precisando de ajuda. Se estivesse, ele nos procuraria. Tiago, o senhor bem sabe, é orgulhoso para isso. Romeu ergueu as sobrancelhas como quem diz: é verdade. De qualquer modo, pai, assim que eu puder, eu irei atrás dele. Acrescentou Breno decidido. Vais perder o teu tempo. Pau que nasce torto, morre torto. Entenda isso de uma vez por todas, meu filho. Não, pai, eu não aceito isso. Um dia eu irei atrás dele. Nisso, o rangido do assoalho de madeira despertou a atenção dos dois. Ambos voltaram o olhar naquela direção. Era Luísa. Ao avistá-la, Breno abriu-lhe um sorriso, levantou-se e foi até ela dar-lhe um beijo. Percebo que o meu sobrinho está feliz, muito feliz. Sim, tia. Luísa apertou a bochecha do sobrinho, repetindo o gesto carinhoso que fazia quando ele era adolescente. Oh, esqueci-me por completo. É hoje que vais? Sim. Ela inclinou-se e afagou o cabelo dele. Fico feliz, muito feliz por Lívia e ti. Formam um belo casal. Obrigado. Teu casamento, quem diria? Até parece que foi ontem que cheguei aqui e tu eras um adolescente, apenas um menino. Breno sorriu e despediu-se dos dois, apertou o passo e aos pulos desceu os últimos degraus da escada. Lépido como um adolescente, antes de sumir da vista do pai e da tia, acenou para ambos com alegria. Luísa voltou-se para o cunhado e disse: ele está realizado, verdadeiramente realizado. Sim. O tom com que o cunhado emitiu a resposta chamou a atenção dela, fazendo-a voltar-se na direção de Romeu e olhá-lo com curiosidade. O que foi? Meu cunhado parece entristecido com algo. O que te preocupas? É Breno. Mas não há com que se preocupar. Ele vai se casar com uma moça que o ama. Não sei. Não é isso que me preocupa. O quê? Ah, já sei. Sim, ele voltou a falar do irmão. Não o esquece em hipótese alguma. Quer ir atrás dele assim que tiver um tempo livre. Preocupa-se com ele, explicou Romeu de um só fôlego. Eu compreendo, murmurou ela condoída, notando que Romeu enrijecera como um poste. A seguir, Luísa perguntou-lhe: e tu, meu cunhado? Não sentes saudades dele? Não te preocupas com ele? Ela notou que a pergunta tocou o âmago de Romeu, mas ele procurou manter-se forte ao responder. Eu gostaria de sentir, Luísa. Gostaria muito, e, no entanto, por mais que Tiago seja meu filho, por mais que tenha o meu sangue, ainda assim. Eu compreendo. Luísa observou o manancial de tristeza que minava nitidamente dos olhos escuros do cunhado. Como isso pode acontecer com um pai? Indagou ele com os olhos rasos d'água. Tua afinidade espiritual é mais com Breno, disse ela. A vida é repleta de coisas estranhas, disse ele simultaneamente sem ouvi-la. Tais como? O coronel Ubirajara, por exemplo, ele pegou uma menina para criar
e comentava comigo a respeito da relação que tinha com a filha adotada e com os filhos legítimos. Ela lhe era mais dedicada e tinha por ele afetos verdadeiros, ao contrário dos filhos do próprio sangue. Como explicar isso? Ora, meu cunhado, não é tão difícil assim. Os filhos pegos para criar podem não ter o mesmo sangue, mas têm os laços familiares espirituais. Nesse interim, na cozinha, Januária voltou-se para Ruth e seriamente disse: Você podia ser mais gentil com o senhorzinho. Ele te quer muito bem, Ruth. Senhorzinho. Ela riu. Você é mar, Ruth. Eles me fizeram mar. A crioula olhou assustada. Ruth seriamente acrescentou com um ar feroz e descabido: Olha para essas mãos calejadas, Januária, olha! A negra olhou amargurada para a moça, envolta de amargura e medo. Olha para essas mãos deles, olha como são macias. Januária balançou a cabeça com tristeza. A jovem negra mordeu os beiços de despeito, antes de acrescentar com todo atrevimento a desgarre que lhe eram próprios. Esse casamento não há de acontecer. O que você está dizendo, sua maluca? Exatamente o que você ouviu. Esse casamento não há de acontecer, você vai ver. Como é que você sabe, Ruth? Xangô há de fazer justiça. Justiça contra um homem bom? Ele não é bom, ele é um branco, como todos os brancos. Espanta esse rancor do coração, Ruth. Não espanto, enquanto não for feita a justiça. Só Xangô faz justiça. Ruth gargalhou e Januária fez um adendo. Nem senhorzinho Tiago, nem ele merece o mar. Ruth voltou-se para ela. Senhorzinho Tiago? Sim. Por onde você acha que ele anda? Não sei. Aquele é o demônio em pessoa. Xangô há de cuidar dele tumbem. Havia nos olhos da negra um olhar exultante e maquiavélico. E mais uma vez em sua boca apareceu aquele sorriso satisfeito e felino. Januária ficou pensativa e em seguida chamou Filó, outra das escravas da casa, para ajudá-la em seus afazeres. Dispensou Ruth, pois a presença dela fazia Januária sentir-se mal. Quando Breno entrou no estábulo, os cavalos relincharam e se agitaram nas cocheiras. Ele selou um deles e partiu. Tanta era sua euforia que ele acabou esquecendo-se de apanhar um chapéu para proteger a cabeça do sol da tarde. O rapaz tomou o caminho que levava à casa grande da fazenda do Coronel Domingues, tão imerso de felicidade e excitação que nem mesmo se tocou de que havia um ar sombrio pairando por lá. Foi um dos escravos que veio atender-lhe a porta. Breno disse ao que vinha. O negro pediu para aguardar. Breno estava tão envolto de entusiasmo que os minutos passaram para ele como se fossem meros segundos. Sequer achou estranho o fato de ter ficado à espera do lado de fora da casa. Algo totalmente fora do comum. Levou cerca de 10 minutos até que o coronel aparecesse no peitoril da varanda, frente à sua casa grande. Bom dia, Coronel Domingues. Saudou Breno. Foi somente nesse momento que ele observou melhor a expressão do coronel, a qual o amedrontou. Atropelando um pouco as palavras, ele voltou a falar. Aconteceu alguma coisa, coronel? Está tudo bem? Breno se surpreendeu gaguejando e o coronel interpelou suas palavras. O que o traz aqui, senhor Amorim?
A pergunta direta do coronel também não era algo habitual. Ele jamais ia direto ao assunto. Bem, O coronel Domingues soltou um suspiro longo e profundo. Parecia ser de tensão, mas poderia ser de raiva. Breno era a única pessoa próxima o suficiente para perceber o tremor de seus lábios. Eu vim até aqui pedir a mão de sua filha em casamento. Nada no semblante do dono da fazenda mudou, a não ser, talvez, maior evidência de sua carranca. Ele demorou tanto para responder que Breno pensou que o coronel desistiria. Por fim, ele deu um longo suspiro e falou: É muito cedo para minha filha se casar. Cedo demais. Mas nem mais e nem menos, meu jovem. Eu pensei. Coronel estreitou a vista, franzindo toda a testa, adquirindo um aspecto ainda mais grotesco. Por um instante, Breno não conseguia respirar. Arquejando, falou: Eu amo a sua filha, coronel. O senhor bem sabe disso. Sempre esteve a par. O tom do coronel a seguir foi incisivo. Não quero mais que corteje a minha filha. Ouviste bem? Mas por quê? O coronel Domingues o interpelou. Tu não és o marido ideal para ela. Breno olhou para o fazendeiro desnorteado. Então disse de modo submisso: Mas eu amo a sua filha. Os meus sentimentos são sinceros por ela. O senhor bem sabe. Por que está fazendo isso comigo? Mudei de opinião e ponto final. Não te devo satisfações, respondeu com um ar feroz. Breno balançou a cabeça com tristeza. O coronel fez um gesto de imponência com as mãos, como quem diz: Eu sinto muito. Deu-lhe as costas e voltou para dentro da casa. O rapaz permaneceu ali, estático, sem saber o que fazer. As lágrimas pesadas caíam dos seus olhos. Um escravo aproximou-se dele e, num tom nada cortês, ordenou: É melhor você ir embora. Breno olhou para o negro, que o observava de modo exultante e maquiavélico, e cuja boca mostrou um sorriso satisfeito e felino. Parecia até estar se deliciando com o sofrimento da jovem. Outro escravo aproximou-se e, num tom mais agressivo, repetiu o que o outro há pouco dissera. Breno montou em seu cavalo e partiu. Durante o trajeto, voltou a olhar diversas vezes para a residência da família Domingues. Um olhar exasperado, perdido, machucado. Minutos depois, ele se encontrava cabisbaixo, em pé ao lado do pai. Seus lábios tremiam e lágrimas desciam pelo contorno de sua boca. Eu não compreendo, meu pai. Por que o coronel Domingues teve uma mudança repentina? Afirmava, acorçoado. O pai aproximou-se do filho, passou o braço por suas costas e o puxou para si. O jovem encostou a cabeça no seu ombro e começou a chorar, tal como uma criança. Nem sempre conseguimos tudo na vida, disse Romeu e acrescentou: porém, devemos ser persistentes. Durante as fases do dia e as fases da lua, Breno, volta e meia, pegava-se vendo a face de Lívia claramente em seus pensamentos. Os lábios dela convidando-o a passear por eles. O azul surpreendente dos seus olhos convidando-o a mergulhar neles. Os cabelos dela atraindo-o como um imã a esconder o seu rosto entre eles. Seu perfume natural vindo da sua pele imaculada. Agora, tudo o que restara entre ele e a mulher amada era a distância, a misteriosa separação imposta pelo pai. Mas por quê? Isso é o que ele queria saber. O que fizera o pai de Lívia mudar de opinião a respeito da união dele com a filha?
Justo o coronel, que tanto parecia gostar dele como a um filho. Só restava pedir a Deus que intercedesse por ele e Lívia. Só assim. Assim, Breno fez, fechando os olhos, elevou seus pensamentos ao Criador, depois à mãe tão amada e a Ida, a escrava que cuidara dele tal como uma mãe. Unidas como eram, ambas só poderiam estar juntas no céu ao lado de Deus, acreditava o jovem. Em alto mar. Tiago estava debruçado sobre a murada do navio que o levava com a esposa para a Europa. Seus olhos estavam concentrados na superfície do oceano, que parecia um solo feito de água, mas a sua mente viajava por outro solo, o solo onde residia Maria Eduarda, de quem a saudade crescia cada dia mais dentro do seu coração, a ponto de fazê-lo sofrer do estômago. E acordar no meio da noite tendo pesadelos com ela, suando frio, tenso e amargurado. Mas ele tinha que ser forte, o mais forte possível para seguir adiante com o seu plano até o fim. Maria Eduarda o amava de verdade e aguardaria o tempo que fosse necessário até que os dois pudessem finalmente ficar juntos, como fazem duas pessoas que se amam verdadeiramente. Além do mais, os dois eram jovens. Tinha ainda a vida toda para viverem para todo sempre lado a lado. Enquanto isso, nos arredores da Vila da Mata, os dias passavam lentos e entristecidos para Breno Amorim. Somente a colheita de café, a qual estava sendo uma das melhores dos últimos tempos, tanto que não havia cesto suficiente para guardar os grãos, conseguia distrair um pouco a sua mente e assim amenizar a sua tristeza. Todos ali na fazenda que o queriam bem, e nesse caso a maioria, percebiam o quanto ele se esforçava para superar os últimos acontecimentos de sua vida. Todos sofriam por ele e com ele, exceto Ruth, que parecia saborear cada milésimo do sofrimento dele. Breno acreditava piamente que o seu pai estava certo ao dizer que o tempo é o melhor remédio. Quem sabe ele curaria e cicatrizaria o coração do coronel Domingues e o faria mudar de ideia. O rapaz, com o coração dilacerado pela saudade da mulher amada, aguentou o sofrimento por se distrair com o período da colheita. Mas, assim que ela terminou, Breno se viu novamente açoitado pela decisão do pai de Lívia. Acordava à noite com o sangue formigando de vontade de estar ao lado dela. Queria porque queria vê-la a qualquer custo. Não aguentava mais ficar longe dela por mais tempo. E para isso decidiu arriscar-se a entrar às escondidas na fazenda Santa Anastácia para vê-la. Uma coisa era mais do que certa para ele. O pai poderia ter mudado de opinião com relação a ele, mas não a filha. Não. Ela, Lívia, ainda o amava. Afinal, os sentimentos verdadeiros por uma pessoa não mudam assim, de uma hora para outra. Tomado de saudades e coragem, Breno conseguiu certa noite chegar às imediações da sede da fazenda sem ser notado. Amarrou o cavalo ali perto e seguiu a pé o resto do caminho. O silêncio reinava por ali. Nem o cricrilar dos grilos era ouvido. Os bichos pareciam entregues a um silencioso motim. Assim que se aproximou da casa grande, avistou Lívia parada na varanda em frente à casa. Vê-la fez o seu coração palpitar de alegria. Caminhou sorrateiramente até onde a moça estava. Lívia estacou de súbito ao vê-lo ali parado, olhando-a.
Seu rosto de contornos suaves petrificou-se naquele instante, adquirindo uma máscara de terror. Num salto, Breno chegou até ela e a tomou em seus braços sem pensar em nada. Ele a abraçou, beijando-a com tanto ímpeto que, ao se separarem, ambos estavam vermelhos e ofegantes. Os lábios dela ainda mantinham o sabor, toda a doce cumplicidade e paixão. Ao beijá-la, ele sentiu-se completo. Afastou uma mecha de cabelo dourado do rosto da mulher amada e, olhando profundamente para os seus olhos azuis, desabafou numa voz resfolegada: Lívia, meu amor, o que houve? Breno pronunciou o nome dela com delicadeza e tocou-lhe o rosto com tanta ternura que ela teve vontade de chorar. Porém, chorou calada. Os dois ficaram ali, naquela imagem congelada, apertados um ao outro, amando-se em silêncio. Está tudo tão silencioso por aqui? O que há? Onde está teu pai, o teu irmão? Perguntou Breno, num sorriso triste que partiu o coração dela. Sussurrando com as pálpebras baixas, Lívia respondeu com uma voz partida e cansada: Meu irmão está com uma febre muito forte, um estado miserável de febre e desalento. Ao voltar o olhar para Breno, os olhos de Lívia lacrimejaram agonizados. Com a mão direita enfraquecida, ela tocou o rosto do homem amado, que se inclinou e a beijou no rosto, dizendo: Eu te amo, eu não quero mais viver se não puder tê-la ao meu lado. A mulher mordeu os lábios, teria sorrido se não estivesse se sentindo tão mal. Em seguida, com um aperto no coração, Breno perguntou: Diz-me o porquê. Por que teu pai mudou de ideia? Um enxame de pensamentos negativos apoderou-se da jovem naquele instante. Lívia ia dizer alguma coisa, mas os seus lábios delicados travaram. Recuando dos braços dele e tomando um aspecto mais firme, fingindo estar mais segura de si, disse: Vai, Breno, vai, para o teu próprio bem. As melhores intenções do rapaz foram por água abaixo. Não, enquanto não responderes à minha pergunta, insistiu ele aflito. Meu pai pode chegar. Diz por quê? Não posso. Não piora as coisas. Eu vou falar com ele novamente. Por favor, vai. De súbito, Lívia emitiu um grito entrecortado. Breno assustou-se e voltou-se para trás. Havia agora ali um dos escravos parado, encarando-os. A expressão dele amedrontou o jovem. O coronel não quer vavuncer nas terras dele, ralhou o negro. O escravo cortou, dizendo: O senhorzinho não é bem-vindo aqui. Mas Lívia interpelou o diálogo, dizendo: Vai, Breno, pelo amor de Deus, vai. Mas eu ficarei bem. Teu pai não pode fazer isso, não pode. Vai. Isso não vai ficar assim, não vai. O negro ralhou novamente com Breno. Se o senhorzinho não partir agora, tomo providência. Vou-me, mas eu voltarei. Isso não há de ficar assim. É melhor o senhorzinho deixar as coisas como tá. Nisso, uma das escravas mais idosas chegou à varanda. Ao vê-los, seu rosto enrijeceu. Breno também se assustou ao vê-la, principalmente seus olhos assustados. Não sabia precisar se o seu rosto revelava medo ou ódio. Mais tarde, refletindo a respeito, chegou à conclusão de que ela queria lhe dizer alguma coisa. Breno deixou a fazenda mais uma vez, sentindo-se esmagado.
A expressão da escrava me intrigou e me amedrontou ao mesmo tempo. Parecia querer dizer-me alguma coisa, mas o quê? Desabafava Breno com a tia, que se mantinha ao lado do sobrinho estimado, tentando confortá-lo com palavras. Dor! Exclamou Breno repentinamente. Dor? Espantou-se Luísa. Sim, era isso. Seu rosto expressava dor. Explicou Breno aflito. A tia olhou atônita para o sobrinho. Nada mais foi dito, senão... Alguma coisa está acontecendo por lá. Alguma coisa que foge à nossa compreensão. Desse dia em diante, as noites de sono de Breno Amorim, que já não eram as melhores desde a decisão do coronel, tornaram-se piores. Acordava diversas vezes no meio da madrugada, suando frio, preocupado, chegando até pensar em certos momentos que havia alguém dentro do seu quarto. Luísa também estava preocupada e atônita. Não era mais a mesma. Algo havia mudado nela nas últimas semanas. Mas o quê? O que estaria acontecendo por lá? Aguardem, a história continua.